Olá, pessoal. Meu nome é Vanessa Rodrigues, sou coordenadora pedagógica do CBEJA Nova Visão, né, Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos, Nova Visão. É uma escola de jovens e adultos que está instalada nas unidades prisionais do município de Guarapuava. Hoje eu venho até aqui para conversar um pouquinho com vocês e contar um pouco do meu trabalho, né, desenvolvido nessa instituição e nesses cenários, né, nesses contextos educativos os quais eu atuo. Então, a Penitenciária Industrial de Guarapuava, a Penitenciária Estadual de Guarapuava e a Cadeia Pública de Guarapuava têm o mesmo CBEJA atuando, né, nas 3 unidades prisionais. Não é um CBEJA extramuros, ele atende somente a unidade prisional, né? Somente as unidades que atuam com jovens e adultos privados de liberdade. Nesse espaço, nós temos um contexto prisional e 2 categorias de prática educativa, a escolar e a não escolar. Ambos se articulam, se integram numa coexistência nesse espaço. Hoje eu vou falar para vocês, né, de uma condição somente, né, da escolar. Então, a não escolar vai ficar com um mistério aí para vocês quererem saber um pouquinho mais do que acontece, né? Bom, nós temos 2 condições dentro dos ambientes prisionais quando pensamos nos sujeitos, né, do educando, da EJA, né? Naquele educando que vai trazer, né, conhecimentos ou estigmas ou tensões de uma escola que ele já vivenciou, né? Então, aquele que evadiu, que abandonou a escola, e aquele que vai trazer conhecimentos de não ter frequentado a escola, mas também com uma tensão, com estigmas da ausência da educação na sua vida, né? O contexto dessa EJA prisional é o espaço de encarceramento, mas o sujeito da EJA é o mesmo, aquele que deixou de estudar por conta de formação precoce de família, de envolvimento com práticas ilícitas, de às vezes se envolveu com amizades que não eram boas, da distância da escola, para trabalhar principalmente, né? Quanto à prática educativa, o espaço, né, de qualquer EJA, a gente sabe que é um espaço de muita, um trabalho, né, que tem que ser muito bem pensado por conta que é um retorno aos estudos ou uma retomada da sua vida, né, para aquele que não estudou, nunca frequentou a escola. E a gente sabe que recuperar o tempo perdido e também é tentar lembrar, né, dos momentos bons que vivenciaram na escola, mas que na maioria das vezes a lembrança traz só momentos excludentes, né, diante dos motivos que fazem com que os nossos alunos, nossos educandos, evadam da escola, né, seja por motivos sociais, econômicos, institucionais, né. Na prisão, essas lembranças de ausência da vida escolar ou de uma evasão, né, revelam muitas decepções, né? E os fracassos identificados nos diálogos que nós temos com os nossos educandos revelam também, demonstram, né, um eco do fracasso da educação, né, do sistema educacional, dos estigmas, da reprovação, né? Contudo, não é somente este estigma que os nossos alunos vivenciam dentro do ambiente prisional. Nós temos outras tensões, né? A professora Elis Camarosano Nofre, no livro Escola na Prisão, ela diz que o sujeito que é privado de liberdade, ele vive, né, numa prisão preventiva ou numa prisão de condenação, ele vivencia, encontra várias normas do coletivo prisional, da instituição prisional, né, e as suas próprias normas assimiladas, né? Então, ele vai encontrar, além das tensões, né, já vivenciadas nos espaços que a gente discute, vê encarceramento pela superpopulação, ele também vai encontrar normas, testes, processos de admissão, ritos de passagem, né?
do coletivo, da população prisional. Isso vai causar tensão, preocupação, medo, né, que impactam diretamente na inserção desse educando, né, no mecanismo, nas ações da escola. Também impacta no seu rendimento, impacta nas suas atividades, seja pela liberação ou não liberação de determinados materiais, para que ele possa fazê-las, por exemplo, dentro do cubículo, né? Que muitos chamam de X, alguns são em alojamento, que é o caso da penitenciária estadual. Né? Nós temos também outras situações, o professor Alessandro Barata, no livro Crítica e Crítica do Direito Penal, ele vai tratar de uma realidade prisional bem interessante quando ele fala da dinâmica do cárcere e da marginalização social que se encontram dentro do ambiente prisional, né? Essa realidade que ele transfere, né, como extramuros e intramuros, demonstra uma divisão clara entre a escola e a prisão, com perspectivas muito distintas, fora da prisão e dentro da prisão, não são diferentes, né? Enquanto lá a primeira, a escola, pretende a liberdade, o autorrespeito, a autonomia, a emancipação, a segunda, na maioria das vezes, ela produz degradação, repressão, né? Coerção, opressão, né? Isso no plano intramuros, que é o plano de dentro do ambiente prisional, nós vamos ter outro processo, que é o processo de desculturação e aculturação, que também são identificados por Barata, né? Dentro desse espaço, ele vai tratar de que a desculturação é quando o sujeito entra no ambiente prisional e nega todas as normas sociais externas à prisão. Né? Por quê? Porque fora do ambiente prisional, todas essas normas fizeram ele entrar para a prisão. Então, ele nega, se afasta das responsabilidades, dos acontecimentos que tinham lá fora, extramuros. Né? Aquelas normas não lhe servem, porque causaram dor, medo, causaram a prisão. Né? E quando ele está no ambiente prisional, ele se acultura. Então, ele acolhe as normas carcerárias, né? E, ora, ele pode ser a pessoa presa, que assume as posturas de um preso comportado, concordando com toda a repressão carcerária, ou, ora, ele se apresenta como criminoso, numa parceria com a população carcerária de organizações paralelas, né, contra os dirigentes da prisão, com regras próprias, na maioria delas violentas entre eles, ou mesmo, né, em período de rebelião, por exemplo, contra os dirigentes. Né. Assim, esse plano intramuros, cujo foco é o cumprimento da pena, né, reflete uma complexidade na convivência do espaço e, portanto, na reflexão que a gente precisa ter a respeito das atividades que são oferecidas lá, da intencionalidade dessas atividades, entendendo, né, que também há uma intencionalidade da prisão, né, um projeto de sociedade quando o Estado opta por esse aprisionamento, né, que são condições que precisam ser observadas nessa perspectiva de uma atividade, né, de uma ação, de um direito dado aos alunos, aos educandos dentro do ambiente prisional, que não são características de um controle social, que são todos, né, direcionados para essa relação da condição da prisão. Né? Nesse plano intramuros, as pessoas acabam tendo que ter uma busca constante de adesão, de aceitação, né, para a sua própria sobrevivência, seja pela própria população carcerária, seja pelos policiais penais ou para as pessoas que estão lá na tutela, né? Mas a escola, apesar de ser parte dessa rotina, ela não é cúmplice desse controle. Ela, embora seja fazer parte da organização de horários, né, dos regimentos, dos regulamentos, esteja aceitando muitas vezes as condições de normatização do comportamento, né, questões que não podem ser evitadas, o controle pela educação, ele deve ser superado. Né?
aquela sujeição de normas, limitação de espaços, que torna a pessoa privada de liberdade, dócil, útil à prisão, né? Que a silencia, que a inclui, mas ao mesmo tempo a exclui de todo o mecanismo social externo, né? Não pode ser um mecanismo também da educação. E ao ingressar na prisão, essas regras carcerárias, elas fazem uma coisa muito preocupante com o educando, né? Com o sujeito privado de liberdade. Porque na maioria das vezes, essas regras dividem a vida da pessoa privada de liberdade, dando o entendimento de que a entrada na prisão, né, faz o esquecimento do sujeito do seu passado, então o despe desse passado, e não lhe dá nenhuma perspectiva de futuro a não ser a saída para fora da prisão, né? A educação não é isso, né? A educação é um campo que, nesse caso da professora Helenice Camaruzano Onofre, é um desvio dessa linha de exclusão, né? Ela é um espaço, deve ser um espaço que deve auxiliar na construção de um projeto extramuros para esse sujeito com o alicerce de autonomia, com a perspectiva de libertação pelo conhecimento, né? Ela precisa emancipar, apesar da prisão. Porque quando o sujeito é preso, é como se a vida começasse, ele é tratado assim, né? Com a prática do crime, né? Com o aprisionamento. Ele processa essa situação, apaga a sua condição daquilo que não esteja relacionado, né? Ou diretamente ligado com a condição de aprisionamento, de condenação, né? E acaba assumindo a característica do que normalmente a gente ouve pela mídia, né? De bandido, de criminoso, né? Nós sabemos na escola que nosso educando não é isso, ele pode ser diferente disso, né? E diante de todo esse cenário, né, a escola não pode perder de vista que a sua intencionalidade, seja na prisão, fora da prisão, em espaços escolares, não escolares, a educação, né, apesar de ser um ambiente singular, também nele, né, a educação tem uma função social de humanizar, de transmitir um conhecimento que instrumentaliza, né, um conhecimento historicamente acumulado pela humanidade, que instrumentaliza, que promove a reflexão, né, que ajuda a construir a autonomia do sujeito, né, em busca da emancipação humana. Isso é importante nós pensarmos, quando pensamos na educação dos jovens e adultos, que não é só certificação, né, que não é só prepará-lo para o trabalho, também mas não é só isso, né? A educação dos jovens e adultos dentro do ambiente prisional é um espaço onde as tensões se mostram aliviadas, né? O papel da ressocialização ou reinserção social do aprisionado tem visibilidade, né? Insere ele numa ordem que também a professora Onofre fala que funciona ao avesso, né? Pelo avesso, porque enquanto a prisão prende, o educando que está na escola do espaço prisional é liberto, né? Resgata a sua humanidade, aprende uma outra forma de se relacionar com o outro, né? Diferente das relações habituais a que ele está acostumado pelas condições do próprio cárcere, né? Contribui para a desconstrução da sua identidade de criminoso, de bandido. Então vejam que o propósito da educação tem nesse espaço, né, perspectivas que são muito importantes para a reconstrução da vida desse ser humano. No plano extramuros, na educação, ele consegue potencializar, né, promover uma construção de conceitos que gera uma nova perspectiva de vida, na retomada dos vínculos com os familiares, na construção de uma vida profissional fora do espaço prisional, né? Na superação dos estigmas causados pela própria prisão. Afinal, ele vai encontrá-los porque a sociedade é preconceituosa,
né? Então, oferecer educação nos contextos de aprisionamento né, constituir, construir uma forma de ampliar as possibilidades de vida desses seres humanos, de gerar projetos de vida genuínos, né, na inserção social e econômica, com perspectivas reais para a saída da prisão e não retorno, né, principalmente na ressignificação do propósito do conhecimento, na ressignificação do tempo transcorrido dentro desse ambiente prisional. Então, oferecer a educação nesses espaços permite, né, que nós sejamos vigilantes em relação à educação enquanto direito fundamental, então, dar a garantia, né, do direito fundamental desse ser humano de ter a educação, mas também de perceber de que essa educação não é instrumento da prisão, ela é uma possibilidade de potencializar, despertar na pessoa presa, né, a superação do propósito da prisão, que há outras opções além da prisão. Além de dar também visibilidade, uma possibilidade de fortalecimento na luta da dignidade da vida humana. Porque se eu garanto um direito, eu tenho condições de lutar pelos outros. O direito à educação me permite conhecer os outros, saber que eu tenho direito, que eu sou detentor de direito, de outros direitos, né? Eu entendo que educar-se é uma forma de fortalecer, né? De despertar a condição de cidadão em oposição à condição de ser humano, em oposição da barbárie, né? Essa prática educativa é uma forma de instrumentalizar esse sujeito aprisionado, mas também nos permite refletir sobre o propósito da educação, a função social da escola, né? De preparar seres humanos para superar as condições preconceituosas de uma sociedade e enfrentá-los com menos violência, com mais conhecimento, com perspectivas de dignidade, com condições de projetos de vida que sejam respaldados na condição de paz, né? Do reconhecimento do conhecimento da ciência como propósitos de instrumentalização desse ser humano. Nossa, quando falo da educação, eu me emociono. Eu espero que também tenha emocionado vocês. A fala é curta, mas o propósito é muito grande. Obrigado. E conto com vocês para fazerem a leitura dos textos que a professora vai apresentar para vocês na área e também com as colegas que vão apresentar o trabalho hoje. Tá bom? Muito obrigado e boa noite.